Pare de carregar tudo sozinho. Faça esta oração e veja Deus organizar sua vida. Você tem tentado ser forte o tempo todo, segurar tudo, resolver tudo, carregar dores, medos, responsabilidades e preocupações que nunca deveriam pesar só sobre você. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, um desgaste silencioso que não se resolve dormindo, nem desaparece com distrações. É o cansaço de quem sente que precisa dar conta de tudo o tempo todo. De quem acredita que, se soltar um pouco, tudo desmorona. De quem aprendeu a sobreviver carregando mais do que deveria. Talvez você não fale isso em voz alta, mas por dentro vive em estado de alerta, sempre pensando no que pode dar errado, sempre tentando antecipar problemas, sempre segurando pontas que já passaram do limite. E quanto mais você tenta organizar tudo por fora, mais desorganizado parece ficar por dentro. O problema não é a sua fé. O problema é o peso que você assumiu achando que isso era força. Em algum momento, você confundiu confiança com controle. Achou que descansar era sinal de fraqueza, que entregar era desistir, que se você não estivesse atento o tempo todo, algo ruim aconteceria. E sem perceber, começou a viver como se tudo dependesse exclusivamente de você. Mas deixa eu te dizer algo com clareza, sem rodeios. Deus nunca te chamou para carregar o mundo nas costas. Ele nunca te pediu para sustentar sozinho aquilo que só Ele pode organizar. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e sobrecarga. Responsabilidade gera crescimento. Sobrecarga gera ansiedade, culpa e exaustão. E quando essa sobrecarga se acumula, a alma começa a gritar, mesmo que a boca permaneça em silêncio. Talvez você esteja aqui porque sente que chegou no limite. Não no sentido de desistir da vida, mas no sentido de não saber mais como continuar do mesmo jeito. Você ainda acredita em Deus, ainda ora, ainda tenta confiar, mas sente que algo precisa mudar. E precisa mudar agora, antes que esse peso roube sua paz por completo. Este momento não é por acaso. Esta oração não é para quem está forte por fora, é para quem está cansado por dentro. Hoje não é sobre pedir mais força para continuar carregando tudo sozinho. É sobre aprender a soltar, a confiar, a permitir que Deus assuma aquilo que você nunca deveria ter tentado controlar. Se você sente que está segurando coisas demais, pensamentos demais, medos demais, expectativas demais, então fique aqui. Não corra, não distraia a mente. Não transforme isso em mais um vídeo assistido automaticamente. O que vai acontecer aqui é mais profundo. É um realinhamento interior. Um convite para parar de lutar sozinho e permitir que Deus comece a organizar sua vida de dentro para fora. Porque quando você solta o que pesa, Deus entra com o que sustenta. E é exatamente para isso que esta oração existe. Existe um peso que ninguém vê, mas que consome por dentro todos os dias. Não é um problema específico, não é uma situação isolada, é um acúmulo silencioso. Uma soma de pensamentos, preocupações, responsabilidades emocionais e expectativas que foram se empilhando até virar esse cansaço constante que você sente agora. Você não está sobrecarregado apenas pelo que acontece fora. O verdadeiro peso está no que acontece dentro. É a mente que não desliga. É o coração que nunca descansa. É a sensação de que, se você não estiver atento o tempo todo, algo vai sair do controle. E assim, sem perceber, você passou a carregar tudo sozinho, como se isso fosse maturidade, como se isso fosse ser forte. Existe uma crença silenciosa que se instala aos poucos. A ideia de que descansar é perigoso, de que soltar é irresponsável, de que confiar demais pode custar caro. Então, você assume mais do que pode. Assume o papel de resolver, proteger, sustentar, antecipar. E quanto mais você assume, mais distante fica da paz. O problema é que esse tipo de força cobra um preço alto.
Ela rouba sua leveza, rouba sua clareza, rouba sua capacidade de sentir alegria sem culpa. Porque mesmo nos momentos bons, sua mente continua trabalhando, revisando cenários, criando riscos, tentando prever o que ainda nem aconteceu. Talvez você se sinta culpado quando tenta parar, como se estivesse falhando com alguém, como se descansar fosse egoísmo, como se soltar um pouco significasse abandonar responsabilidades. Mas essa culpa não vem de Deus, ela nasce do medo de perder o controle. Existe também aquela sensação silenciosa de que, se você não segurar tudo, tudo cai. Como se sua presença constante fosse o único fio sustentando a ordem. E essa crença é exaustiva, porque coloca sobre você um peso que nenhum ser humano foi criado para carregar. O coração humano não foi feito para viver em vigilância constante. A mente não foi criada para sustentar sozinha o futuro inteiro. Quando você tenta fazer isso, algo começa a se desalinhar por dentro. E esse desalinhamento aparece como ansiedade, irritação, medo sem nome, cansaço sem explicação. Você não chegou até aqui porque é fraco. Chegou até aqui porque tentou ser forte demais do jeito errado. Tentou sustentar com os próprios braços aquilo que só pode ser sustentado pela confiança. Existe um limite invisível que, quando ultrapassado, transforma responsabilidade em sobrecarga. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Não porque falhou, mas porque segurou mais do que deveria por tempo demais. E enquanto você carrega tudo assim, Deus continua esperando o momento em que você vai perceber que não precisa provar força o tempo todo. Que existe um tipo de descanso que não é fuga, é fé. Um tipo de entrega que não é desistência, é confiança. Antes de qualquer oração, antes de qualquer pedido, é preciso reconhecer esse peso, não para se culpar, mas para entender. Porque só quem reconhece o fardo que carrega consegue, de verdade, aprender a soltar. E é exatamente sobre isso que precisamos falar agora. Sobre por que soltar parece tão difícil, mesmo quando sabemos que precisamos. Soltar parece simples quando falamos em teoria, mas na prática é uma das coisas mais difíceis que existem. Não porque você não confia em Deus, mas porque ao longo da vida você aprendeu a confiar primeiro em si mesmo. Aprendeu que depender demais pode machucar, que esperar pode frustrar, que confiar pode decepcionar. Então, aos poucos, você foi assumindo o controle como forma de proteção. Existe um medo profundo, escondido por trás da dificuldade de entregar. O medo de perder o controle parece maior do que o medo de perder a paz. Porque controlar dá a sensação de segurança imediata, mesmo que custe caro depois. Já confiar exige um tipo de coragem silenciosa. Exige aceitar que você não vê tudo, não entende tudo e não precisa entender tudo para estar seguro. Em muitos momentos, você não tenta controlar porque quer, mas porque acredita que precisa. Como se soltar significasse abandono. Como se entregar fosse o mesmo que cruzar os braços. Mas a verdade é que você não foi ensinado a confiar. Você foi ensinado a sobreviver. E sobrevivência cria hábitos. Hábitos mentais, emocionais e espirituais. Você aprendeu a ficar atento o tempo todo, a pensar em 1000 cenários, a se antecipar para não sofrer depois. Só que essa vigilância constante não constrói paz, constrói tensão. E quanto mais tenso você fica, mais difícil se torna acreditar que alguém pode cuidar melhor do que você. Existe também um conflito silencioso dentro de você. Uma parte quer descansar, quer soltar, quer confiar. Outra parte diz que não é seguro, que não é hora, que ainda falta fazer algo. E esse conflito cansa mais do que qualquer problema externo, porque ele acontece todos os dias, dentro da sua própria mente. Soltar o controle exige humildade. Não aquela humildade que se diminui, mas aquela que reconhece limites.
Reconhecer que você não foi criado para carregar tudo sozinho não é fraqueza, é maturidade espiritual. É entender que existe um Deus que enxerga o que você não enxerga e sustenta o que você não consegue sustentar. A dificuldade de entregar também vem da ideia errada de que Deus só entra quando tudo dá errado, como se confiar fosse apenas um último recurso. Mas Deus não foi feito para apagar incêndios que o controle humano criou. Ele foi feito para organizar caminhos desde o início. Confiar de verdade não é parar de agir. É parar de agir como se tudo dependesse exclusivamente de você. É continuar caminhando, mas sem o peso de carregar o resultado nas costas. É fazer a sua parte sem se tornar prisioneiro da ansiedade pelo desfecho. Talvez você esteja cansado porque tem tentado fazer o papel que nunca foi seu. Tem tentado prever o futuro, controlar pessoas, sustentar situações que fogem do seu alcance. E quanto mais você tenta, mais distante fica da paz que tanto busca. Deus não compete com você pelo controle. Ele espera. Espera o momento em que você percebe que não precisa segurar tudo com tanta força, que soltar não vai fazer tudo desmoronar. Pelo contrário, é justamente quando você solta que a ordem começa a se formar. Antes de qualquer oração profunda, é preciso compreender isso, não para se culpar, mas para mudar a forma de se relacionar com Deus. Porque enquanto você tentar controlar tudo, a fé sempre vai parecer pesada. Mas quando você aprende a confiar, a fé deixa de ser esforço e se torna descanso. E agora que isso ficou claro, é hora de ajustar a forma como você enxerga Deus. Não como alguém que resolve emergências, mas como aquele que organiza a vida desde dentro. Muitas pessoas dizem confiar em Deus, mas na prática só recorrem a Ele quando tudo já saiu do controle. Como se Deus fosse um último recurso, um socorro emergencial, alguém que entra apenas quando não há mais alternativas humanas. E sem perceber, essa forma de se relacionar com Deus cria ainda mais ansiedade, porque coloca sobre você a obrigação de tentar resolver tudo primeiro. Deus nunca se apresentou como um botão de emergência. Ele se revela como ordem no meio do caos, como direção antes da confusão, como paz antes do colapso. Mas para experimentar isso, é preciso mudar a forma como você o enxerga. Quando você vê Deus apenas como um solucionador de problemas, sua fé fica condicionada aos resultados. Se algo se resolve rápido, você se sente aliviado. Se demora, a ansiedade volta. Mas quando você entende Deus como aquele que organiza o coração antes de organizar as circunstâncias, algo muda por dentro. A confiança deixa de depender do que acontece fora. Desde o princípio, Deus trabalha com ordem. Ele não começa ajustando detalhes externos, ele começa alinhando o essencial. Onde existe confusão interior, não existe descanso verdadeiro, mesmo que tudo pareça bem por fora. Por isso, tantas vezes você resolve problemas, mas continua inquieto. Ajusta situações, mas não encontra paz, porque o coração ainda está desorganizado. Deus não está interessado apenas em mudar o que acontece ao seu redor. Ele deseja transformar a forma como você vive por dentro, a forma como você pensa, a forma como você reage, a forma como você confia. É aí que a verdadeira organização começa. Quando Deus assume o centro, ele não acelera processos para aliviar sua ansiedade. Ele reorganiza prioridades para curar sua alma. Ele não remove todos os desafios, mas remove o peso que eles têm sobre você. E isso muda tudo. Talvez você esteja esperando que Deus organize sua vida, resolvendo tudo de uma vez. Mas Deus trabalha de forma mais profunda. Ele começa colocando ordem nos pensamentos, acalmando o coração, ajustando a forma como você enxerga o futuro. E quando isso acontece, até os problemas que continuam existindo perdem o poder de te dominar.
Existe uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus no controle. Uma paz que não depende de respostas imediatas, mas da certeza de que você não está mais sozinho carregando tudo. Essa paz só nasce quando você permite que Deus seja mais do que um socorro ocasional. Quando você o permite ser o organizador da sua vida. Confiar em Deus não é esperar que Ele faça tudo do seu jeito. É aceitar que Ele sabe fazer melhor do que você. É descansar mesmo sem entender todos os caminhos. É seguir em frente sem a necessidade de controlar cada detalhe. Quando você entrega o controle, Deus não cria desordem. Ele cria alinhamento. Ele não confunde. Ele esclarece. Ele não sobrecarrega. Ele sustenta. Mas isso só acontece quando você para de tratar Deus como alguém que resolve emergências e passa a confiar nele como quem governa processos. E para que essa mudança aconteça de verdade, não basta entender com a mente. É preciso entrar em um momento de entrega consciente. Um momento em que você para de ouvir apenas seus pensamentos e abre espaço para a presença de Deus agir. É por isso que agora não é mais tempo de explicações longas. É tempo de oração. Mas não uma oração automática. Uma oração de presença, de silêncio interior, de rendição real. Antes de continuar, permita-se desacelerar. Porque o que vem a seguir não é uma oração para ouvir, é uma oração para entrar. Antes de qualquer palavra ser dita, existe algo que precisa acontecer dentro de você. Uma pausa. Um silêncio intencional. Não para fugir dos pensamentos, mas para parar de obedecer a eles por alguns instantes. Porque enquanto a mente continua correndo, o coração não consegue ouvir. Talvez você esteja acostumado a orar enquanto faz outras coisas. Enquanto caminha, dirige, responde mensagens, tenta resolver problemas e, sem perceber, a oração vira mais uma tarefa na lista. Mas o que vai acontecer agora pede outra postura. Não é pressa, não é desempenho, é presença. Este não é um momento para convencer Deus de nada. Ele já conhece o que você carrega, já sabe o que te pesa, já enxerga aquilo que você nem consegue explicar direito. O que muda não é Deus ouvir você. O que muda é você se permitir estar inteiro aqui. Por isso, antes de seguir, desacelere de verdade. Se puder, feche os olhos. Se não puder, ao menos traga sua atenção para dentro. Solte os ombros. Relaxe a respiração. Deixe o corpo entender que não há perigo agora, que não há nada que você precise resolver neste instante. Existe uma diferença profunda entre ouvir uma oração e entrar em uma oração. Ouvir mantém você no controle. Entrar exige entrega. Exige permitir que as palavras atravessem defesas, atravessem hábitos mentais, atravessem a necessidade constante de estar no comando. Talvez sua mente tente interromper, criar listas, lembrar pendências, questionar se isso realmente vai funcionar. Isso é normal. Não lute contra esses pensamentos. Apenas não siga nenhum deles. Deixe que passem, como quem observa algo à distância, sem se envolver. Este é o momento em que você escolhe parar de carregar, mesmo que ainda não saiba como. Mesmo que ainda sinta resistência, a entrega começa com a decisão de ficar, de não sair correndo, de não pular etapas, de não transformar este instante em mais um conteúdo consumido. Deus não age na pressa da ansiedade, Ele age no espaço da rendição. E rendição não é fraqueza, é coragem espiritual, é reconhecer que você não precisa entender tudo para confiar, que não precisa controlar tudo para estar seguro. Talvez você esteja esperando sentir algo diferente para começar a orar. Mais fé, mais paz, mais certeza. Mas a verdade é que a oração não começa quando tudo está alinhado. Ela começa exatamente quando você admite que não está. Por isso, não tente se ajeitar por dentro antes de orar.
Não tente organizar seus pensamentos primeiro. Não tente encontrar as palavras certas. A oração que transforma não nasce da ordem, ela cria ordem. Agora, com o coração aberto, mesmo que cansado, mesmo que confuso, permita-se entrar neste momento. Não como alguém que pede ajuda desesperadamente, mas como alguém que decide confiar. As palavras que virão não são para impressionar Deus. São para liberar o que está preso dentro de você. São para soltar o que pesa. São para devolver a Ele aquilo que você tentou carregar sozinho por tempo demais. Respire mais uma vez. Fique aqui, porque a partir de agora não é mais explicação, é entrega. Deus, hoje eu paro de fingir que está tudo bem. Paro de tentar ser forte o tempo todo. Paro de sustentar com meus próprios braços aquilo que já me esgotou por dentro. Eu reconheço diante de Ti que estou cansado. Não cansado apenas do que faço, mas do que carrego. Cansado de tentar controlar resultados, de antecipar dores, de segurar situações que fogem do meu alcance. Cansado de viver com a mente acelerada e o coração apertado, como se tudo dependesse de mim. Eu confesso que, muitas vezes, carreguei pesos que nunca foram meus. Assumi responsabilidades emocionais, medos, culpas e expectativas que me afastaram da paz. Achei que precisava resolver tudo sozinho para provar maturidade, fé ou força. Mas hoje eu entendo que isso só me afastou do descanso que o Senhor sempre quis me dar. Por isso agora, de forma consciente, eu entrego. Entrego o controle que me adoeceu. Entrego a necessidade de prever tudo. Entrego o medo do futuro. Entrego a ansiedade pelos resultados. Entrego os prazos que criei. Entrego as cobranças que coloquei sobre mim mesmo. Eu solto aquilo que está desorganizado dentro de mim. Solto pensamentos repetitivos, preocupações constantes, tensões acumuladas, culpas antigas e medos que não sei nem explicar. Eu não quero mais carregar o que não consigo sustentar. Deus, toma aquilo que pesa, toma aquilo que confunde, toma aquilo que me tira o sono, toma aquilo que me faz sentir insuficiente. Eu reconheço que tentar controlar tudo não me trouxe segurança, só me trouxe cansaço. Hoje eu escolho um caminho diferente, escolho confiar, mesmo sem entender. Escolho descansar, mesmo sem ter todas as respostas. Escolho soltar, mesmo com medo. Não estou desistindo da vida, estou desistindo de lutar sozinho. Coloco diante de Ti tudo o que tentei segurar com força. Situações que não mudam, pessoas que não controlo, caminhos que não enxergo, futuro que não domino. Eu devolvo tudo isso para Tuas mãos, porque elas são maiores do que as minhas. Que este momento marque uma virada interior, que algo se solte agora, não de forma forçada, mas natural. Que o peso diminua, que a respiração se torne mais leve, que a mente desacelere, que o coração encontre espaço para descansar. Eu não preciso mais provar força, eu não preciso mais sustentar tudo, eu não preciso mais carregar sozinho. Hoje eu descanso em Ti, hoje eu confio em Ti, hoje eu entrego o que nunca deveria ter sido meu. E enquanto eu solto, eu creio que o Senhor começa a agir. Não na pressa da ansiedade, mas no tempo perfeito da Tua sabedoria. Organizando não apenas circunstâncias, mas primeiro o meu interior. Eu fico aqui, em silêncio, confiando. Deus, agora que eu soltei o que me pesava, eu não quero voltar ao mesmo lugar de antes. Eu não quero apenas alívio momentâneo. Eu quero alinhamento. Quero que aquilo que estava confuso dentro de mim encontre ordem na Tua presença. Alinha meus pensamentos, porque minha mente aprendeu a correr antes de confiar. Ensina-me a pensar com clareza, sem antecipar tragédias, sem criar cenários que ainda não existem. Silencia o excesso de ruído interno que me faz confundir preocupação com prudência. Acalma meu coração, porque ele se acostumou a viver em alerta.
Retira essa sensação constante de urgência, como se tudo precisasse ser resolvido agora. Eu não quero mais viver reagindo ao medo. Quero aprender a responder com fé. Restaura minha percepção. Ajuda-me a enxergar a vida sem esse peso constante nos ombros. Ensina-me a distinguir o que é minha responsabilidade do que pertence a ti. Dá-me discernimento para agir quando for necessário e paz para esperar quando for tempo de confiar. Eu não te peço que conserte tudo de uma vez. Eu te peço que me conduza todos os dias, que meus passos sejam guiados, não pela ansiedade do resultado, mas pela segurança da tua presença. Que eu aprenda a confiar no processo, mesmo quando não vejo o caminho completo. Organiza meu interior para que o exterior não me domine. Que eu não seja governado por emoções desordenadas, pensamentos repetitivos ou medos antigos. Que minha mente encontre repouso em ti e meu coração aprenda a descansar, mesmo em meio às responsabilidades. Ensina-me a viver um dia de cada vez, sem carregar o amanhã nas costas. Ensina-me a confiar no hoje, sabendo que o amanhã já está nas tuas mãos. Que eu não volte a assumir pesos que já entreguei, nem a reconstruir fardos que o Senhor já começou a remover. Que a tua paz ocupe o espaço onde antes havia tensão. Que a tua sabedoria ocupe o lugar da confusão. Que a tua presença se torne o meu ponto de referência, não minhas emoções, não minhas preocupações, não meus medos. Eu quero aprender a confiar de forma prática, nas pequenas decisões, nos momentos simples, nos dias comuns. Que a confiança deixe de ser apenas uma ideia espiritual e se torne um modo de viver. E enquanto eu caminho, mesmo sem todas as respostas, que meu coração permaneça alinhado com o teu. Porque quando estou alinhado contigo, mesmo o que ainda não foi resolvido, perde o poder de me desestabilizar. Eu fico aqui, permitindo que esse alinhamento aconteça, sem pressa, sem resistência. Deus, hoje eu declaro algo que não depende do que eu sinto, nem do que eu vejo. Eu declaro uma decisão. A decisão de não carregar mais o que pertence a ti. A decisão de não voltar para o lugar da ansiedade, do controle excessivo, da tentativa constante de prever tudo. Eu declaro que não sou responsável por sustentar o futuro. O futuro já está nas tuas mãos. Eu não sou responsável por controlar pessoas, situações ou caminhos que fogem do meu alcance. Eu faço a minha parte, mas descanso sabendo que o resultado não depende exclusivamente de mim. Eu escolho o descanso no lugar do controle. Eu escolho a confiança no lugar do medo. Eu escolho a entrega no lugar da sobrecarga. Mesmo quando eu não entender os processos, eu confiarei. Mesmo quando as respostas não vierem no tempo que eu espero, eu permanecerei firme. Mesmo quando a mente tentar me puxar de volta para a preocupação, eu me lembrarei de que já entreguei e não preciso retomar o peso. Eu declaro que a paz de Deus governa meus pensamentos. Não uma paz baseada em circunstâncias perfeitas, mas uma paz que permanece mesmo quando tudo ainda está em construção. Uma paz que me sustenta enquanto Deus organiza o que eu não consigo ver. Eu não preciso de sinais constantes para confiar. Eu não preciso de garantias humanas para descansar. Eu não preciso entender cada detalhe para seguir em frente. Minha confiança não está no que acontece, mas em quem conduz. Eu declaro que minha vida não está à deriva. Ela está sendo conduzida. Cada passo, cada espera, cada silêncio faz parte de um caminho que está sendo organizado com sabedoria maior do que a minha. Mesmo quando parece confuso, existe direção. Mesmo quando parece lento, existe propósito. Eu escolho não alimentar pensamentos que me roubam a paz. Escolho não dialogar com o medo. Escolho não obedecer à ansiedade. Quando essas vozes surgirem, eu lembrarei que não estou sozinho e que não preciso carregar tudo novamente. Eu declaro que posso descansar sem culpa.
Posso parar sem medo. Posso confiar sem reservas, porque Deus não me chamou para viver exausto. Ele me chamou para viver sustentado. Que essa declaração não seja apenas um momento, mas uma postura diária. Que a cada vez que o peso tentar voltar, eu me lembre de quem está no controle. Que a cada vez que a ansiedade tentar assumir o comando, eu escolha confiar de novo. Hoje eu não apenas oro, hoje eu decido. Decido confiar, decido descansar, decido soltar. E mesmo sem ver tudo organizado ainda, eu sigo em paz. Porque sei que quando Deus está no controle, o que precisa ser ajustado será ajustado, no tempo certo, da forma certa. Eu descanso nessa verdade, eu caminho nessa confiança, eu permaneço nessa entrega. Agora, não há mais nada que você precise fazer. Não há uma resposta imediata para buscar, nem uma sensação específica para alcançar. Existe apenas este momento de quietude, onde o peso já não está nas suas mãos como antes. Talvez você ainda sinta vestígios dele, porque hábitos não desaparecem de uma vez. Mas algo mudou. Algo foi reposicionado dentro de você. A entrega que você fez aqui não foi simbólica. Ela foi real. E entregas reais produzem efeitos que continuam acontecendo mesmo depois que o silêncio chega. Deus não trabalha apenas enquanto você ora. Ele continua agindo enquanto você vive, enquanto você descansa, enquanto você segue o dia sem carregar tudo novamente. É importante lembrar disso, porque o peso pode tentar voltar, não de forma brusca, mas sutil, em forma de pensamento, em forma de preocupação disfarçada de responsabilidade, em forma de ansiedade que tenta parecer prudência. Quando isso acontecer, não se condene, apenas reconheça e solte de novo. Confiar não é um evento isolado, é uma escolha que se repete todos os dias, às vezes, várias vezes no mesmo dia. E cada vez que você solta novamente, algo dentro de você se fortalece. Não a força do controle, mas a força do descanso. Você não precisa vigiar a vida o tempo todo. Não precisa antecipar dores que talvez nunca cheguem. Não precisa sustentar futuros que ainda não existem. Existe uma presença que caminha com você, mesmo quando você não percebe. Uma direção que continua ativa, mesmo quando tudo parece silencioso. Se em algum momento hoje ou amanhã, ou em qualquer outro dia, você sentir o peso se acumulando outra vez, volte aqui. Não porque este vídeo tem poder em si, mas porque o lugar de entrega que você acessou agora continua disponível. A oração não termina quando as palavras acabam. Ela continua quando a confiança permanece. Você pode salvar este momento. Não como um ritual mecânico, mas como um lembrete. Um lembrete de que você não precisa carregar tudo sozinho. Um lembrete de que existe um Deus que organiza o que você não consegue organizar. Um lembrete de que descansar também é um ato de fé. Siga o seu dia com mais leveza. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você não está mais tentando resolver tudo sozinho. Faça o que estiver ao seu alcance, mas solte o que não está. Caminhe com responsabilidade, mas sem sobrecarga. Confie no processo, mesmo quando ele for silencioso. Deus não se afasta quando você descansa. Ele se manifesta. Deus não perde o controle quando você solta. Ele assume. E sempre que a mente tentar te convencer de que você precisa carregar tudo outra vez, lembre-se do que você decidiu aqui. Lembre-se de que confiar não te enfraquece, te sustenta. Você não está sozinho. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode descansar. E quando descansar, permita que Deus continue organizando o que você entregou, no ritmo dele, com a sabedoria dele, para o bem da sua alma. Fique em paz.